Olá, meu nome é Pedro e junto com meus colegas Eduardo Palomeque e Gustavo Guedes, iremos falar sobre os efeitos teratogênicos da exposição ao etanol no sistema visual do peixe-zebra. Bom, o etanol é um composto que vem acompanhando a humanidade ao longo da sua evolução. Atualmente, sabemos que ele pode apresentar uma ampla gama de efeitos congênitos adversos, principalmente durante o desenvolvimento fetal, podendo chegar a casos extremos como a síndrome alcoólica fetal, ou SAF. A SAF é uma constelação de anomalias funcionais congênitas e malformações em recém-nascidos expostos ao etanol durante o seu desenvolvimento. Essa patologia é caracterizada pela disfunção do sistema nervoso central, que em casos mais extremos leva à ciclopia dos recém-nascidos, onde a separação do campo ocular em dois domínios laterais é prejudicada. Observações anteriores sugerem que existem componentes genéticos para sensibilidade ao etanol, embora esses genes específicos permaneçam desconhecidos. Nesse cenário, surge o zebrafish, o Daniel Hare. Ele é um excelente modelo para estudos de efeitos teratogênicos do etanol, já que o organismo modelo apresenta 75% dos seus genes homólogos com o ser humano, e, portanto, os efeitos do etanol em embriões de zebrafish são semelhantes aos observados em humano. Além disso, seu desenvolvimento externo descarta a possibilidade de efeitos maternos ao ambiente fetal. Os resultados obtidos no estudo mostraram uma semelhança entre os efeitos teratogênicos do etanol em outras espécies de vertebrados em comparação com o zebrafish. O estudo também mostrou que os efeitos teratogênicos estão relacionados com a permeabilidade do cloro e com a sensibilidade dependente da tensão a este teratógeno. Com isso, o estudo analisou a geração de fenótipo ciclópico em concentração de 2,4, 1,5 e 1% de etanol em 4 linhagens diferentes de zebrafish: a AB, a EK, a GL e a TL. Na imagem é bem nítido as diferenças entre eles. A AB ele apresenta uma boca mais aqui em cima, a TL não tem as listras tão evidentes que nem na EQ, e a linhagem GL é a linhagem dourada. Quanto à metodologia. Bom, as cepas foram obtidas no Centro de Ciências Biomédicas Marinhas de Água Doce da Universidade de Wisconsin, e as linhagens utilizadas foram a AB, né, a Ecawil selvagem, a Golden Longfin e a Chumbengen Longfin. O tratamento com etanol. Bom, as diferentes cepas foram obtidas por acasalamento natural e mantidas com procedimento padrão. Os embriões fertilizados foram coletados com 2 horas após a fertilização e mantidos a 28,5 graus Celsius em placas de Petri com meio e 3, contendo azotimetileno para evitar o crescimento de fungos. Foram utilizados no total 400 embriões para cada linhagem, que foram expostos nas 4 concentrações diferentes em etanol, de etanol em E3. Após o tratamento, os embriões foram colocados em meio E3 sem etanol. Durante o segundo dia de desenvolvimento, os embriões foram avaliados quanto à ciclopia, indicada por um único olho medial ou vesículas oculares parcialmente fundidas. Aqui na imagem, então, na imagem A, temos a imagem do controle, né? Na imagem B, temos um embrião com 48 horas após fertilização, com uma ciclopia já bem evidente aqui, né? Nota-se que, diferente do controle, o bolo ocular não foi dividido. Na imagem D e E, são os embriões com 5 dias após fertilização. Então, ainda mais evidente ciclopia, né, quando comparado com o controle. Muito bem. Falando um pouco mais sobre metodologia, podemos falar sobre a análise estatística, o qual foi submetido à análise de variância, a relação dos diferentes tratamentos com etanol, as diferenças intergrupais em relação à frequência de ciclopia e a sobrevivência dos embriões ciclópicos, seguindo o teste de comparações múltiplas. Depois foi passado para o processamento histológico. As larvas de 3 dias após fertilização foram anestesiadas. 5 espécimes de zebrafish EK não tratados e 5 espécimes ciclópicos de EK foram tratados com etanol 1,5%. Foram fixados por imersão e depois todos os espécimes foram pós-fixados. Foram realizados cortes seriados para acidentais de 1 micrômetro de espessuras e corados, e seguido uma análise de imagem. O material seccional e embriões inteiros foram analisados usando um microscópio Leica, equipado com condensadores de campo claro.
As imagens foram processadas e, após a conversão em preto e branco, a nitidez, o contraste e o brilho foram ajustados para refletir a aparência vista ao microscópio. Sobre os resultados. Os efeitos teratogênicos dependentes de cepa e dosagem de exposição do etanol. As diferenças de linhagens de diferentes concentrações foram avaliadas quanto à ciclopia durante o segundo dia de desenvolvimento. As cepas de L e a B geraram o maior porcentagem de animais ciclópicos após a exposição a 2,4%. Entretanto, não houve diferença específica significativa entre as cepas. Mas na concentração 1,5% e 1% teve. Na concentração 1,5%, apenas a cepa EK e a AB produziram embriões ciclópicos, com uma grande variação entre elas. E na concentração 1%, apenas a cepa EK apresentou embriões ciclópicos, mostrando agora sim uma diferença específica significativa entre grupos. Na imagem, a gente pode ver como que ficou a distribuição de cada espécime com as porcentagens. Então, na 2,4%, podemos ver que não houve tanta diferença, entretanto, a GL e a B foram as que mais apresentaram. Na concentração 1%, podemos ver a grande variância entre a EK e a B e as outras espécies não apresentando, e na 1% apenas a EK apresentando. Em seguida, foi analisado a taxa de sobrevivência dos animais ciclópicos no final do desenvolvimento larval, que são 5 dias após a fertilização. A sobrevivência foi determinada observando as larvas que nadavam e o batimento das quais não nadavam. A cepa GL apresentou maior porcentagem de embriões ciclópicos, 70%, e em 2,4% de etanol, porém nenhuma larva ciclópica sobrevivente. As linhagens A, B e TL apresentaram baixa taxa de sobrevivência, enquanto a linhagem EK apresentou a maior taxa de sobrevivência durante o período larval. Ainda sem apresentar diferença específica significante entre os grupos nas concentrações de 2,4% de etanol, difere das concentrações de 1,5% e 1% de etanol, nas quais a linhagem EK foi a única que apresentou larva ciclópica sobrevivente, apresentando agora sim uma diferença específica significativa entre os grupos. Este gráfico apresenta a melhor relação das soluções de etanol 1% comparados aos embriões ciclópicos sobre a sua sobrevivência. E nessa tabela podemos ver as soluções de etanol em cada espécie, a porcentagem de embriões ciclópicos e a porcentagem de larvas de sobrevivência de larvas ciclópicas. Agora sobre a morfogênese do sistema visual. Durante a ontogenia normal do sistema visual do zebrafish, a retina neural adquire laminação em 6 camadas pelos 3 dias após a fertilização. A camada de fibra de nervo óptico, a camada de células ganglionares, a camada plexiforme interno, a camada nuclear interna, a camada plexiforme externa e a camada nuclear externa. Essas são as 6 camadas da retina neural, as 6 laminações da retina neural. Situando-se na interface entre as camadas nuclear externa e a camada caroide, o epitélio pigmentado é um componente multifuncional e indispensável do olho vertebral. Em larvas ciclópicas induzidas por etanol, a laminação da retina neural é claramente atrasada em 3 dias após a fertilização, porque apenas 4 lâminas, em vez de 6, podem ser discernidas. Não há limite entre as camadas nuclear interna, plexiforme, externa e nuclear externo, constituindo uma única camada retiniana. Além disso, o epitélio pigmentado é distribuído de forma homogênea, embora sua espessura seja consideravelmente reduzida após a exposição ao etanol. Em relação ao teto óptico, as zonas germinativas que dão origem aos estratos tectais não podem ser discernidas nesse estágio de desenvolvimento, provavelmente devido à falta de neurópilo. Assim, o tratamento com etanol durante a revelação altera a laminação do teto óptico. Aqui podemos ver nas imagens as seções através da retina, na imagem A e B do teto óptico e na C e D de larvas de peixe. Nas imagens podemos ver secções através da retina na imagem A e B e do teto óptico na C e D.
de larvas de peixe de zebrafish EK normais, que são a A e a C, e na larva EK ciclópicas induzidas por etanol na B e na D, em 3 dias após a fertilização. Podemos observar os efeitos do etanol no processo de ontogenia do sistema visual do zebrafish, afetando na laminação da retina, onde nas imagens podemos ver a diferença nas formações. Esse estudo estende a análise da ciclopia induzida por etanol em embriões de zebrafish para incluir diferentes concentrações de etanol, sendo elas 2,4%, 1,5% e 1%, em várias cepas de peixe zebra. Foi verificado, então, que a geração do fenótipo ciclópico depende da concentração de etanol e sensibilidade dependente da cepa. Além disso, também foi demonstrado que a exposição ao etanol a 1,5% afeta a citoarquitetura retiniana e tectal em larvas ciclópicas de cepa EK. Os embriões dessa cepa foram obtidos com ciclopia após tratamento com concentrações de etanol 1,5% e 1%, enquanto a ciclopia só foi relatada anteriormente em embriões de zebrafish após tratamento com etanol de 2,4%. Alguns estudos também investigaram a permeabilidade do córeo do peixe zebra ao etanol e descobriram que aproximadamente 30% do etanol atinge os tecidos embrionários, o que pode explicar a maior concentração de etanol necessária para produzir defeitos Fas em zebrafish em comparação com espécies de roedores. O estudo também determinou a existência de uma janela estreita de suscetibilidade à teratogênese por etanol durante os estágios tardios de blástula e gástrula inicial, e analisou e comparou o padrão de expressão de vários genes nos estágios iniciais de desenvolvimento com mutantes de ciclopia de cabeça de alfinete de um olho só. No geral, o estudo mostra a existência de sensibilidade dependente de dose e cepa para o fenótipo de ciclopia induzida por etanol e sugere que a cepa EK é adequada para analisar o efeito teratogênico de longo prazo de etanol no sistema visual. O estudo também determinou a existência de uma janela estreita de suscetibilidade à teratogênese por etanol durante os estágios tardios de blástula e gástrula inicial e analisou e comparou o padrão de expressão de vários genes nos estágios iniciais de desenvolvimento com mutantes de ciclopia de cabeça de alfinete de um olho só. E é isso. Obrigada.